Hoje eu vou tratar de um tema que é difícil e abstrato. Qual a relação entre espiritualidade e terapias psicológicas? Qual é o objetivo de uma terapia psicológica? O objetivo de uma terapia psicológica é promover a ocorrência e a prevalência de experiências satisfatórias e evitar a ocorrência e a prevalência de experiências insatisfatórias. Experiências satisfatórias são experiências prazerosas e experiências insatisfatórias são experiências desprazerosas. Na psicanálise, Freud dizia que a dinâmica psíquica era determinada pelo princípio do prazer, pela busca do prazer e pela evitação do desprazer. Na análise do comportamento, o comportamento é concebido como reforçado por experiências prazerosas e enfraquecido por experiências desprazerosas. Para Freud, a demanda por experiências prazerosas é chamada de desejo. E os desejos podem ser reprimidos ou recalcados. A repressão ou o recalque dos desejos é a fonte, a causa dos problemas tratados pela psicanálise. Logo, o objetivo da terapia psicanalítica é facultar o sujeito a ter experiências prazerosas, sem repressão. A análise do comportamento, por sua vez, tem por objetivo reforçar ou engendrar comportamentos prazerosos e enfraquecer e eliminar comportamentos desprazerosos que são indesejados. Mas o que é o prazer? Para entender o prazer, eu preciso falar de um tipo de experiência que não é exatamente prazerosa. A maioria das pessoas já teve a experiência de chegar numa paisagem natural deslumbrante e perder o fôlego. Ou aquela experiência de você ver a praia depois de muito tempo sem ir à praia, a experiência de ler uma poesia ou entrar em contato com uma obra de arte e, numa fração de segundos, sentir uma liberdade dentro do peito. A sensação é exatamente essa, a de liberdade. Quando você chega diante de uma paisagem deslumbrante, por exemplo, e você perde o seu fôlego, por uma fração de segundos, pelo menos, é como se todas as suas preocupações, todos os seus medos, todos aqueles desejos que te sufocam, toda a angústia que te sufoca, tudo aquilo deixasse de ser, tudo aquilo fosse dissolvido, como num passe de mágica. Dura uma fração de segundos, mas é isso que acontece. A sensação de ler uma poesia pela primeira vez ou de entrar em contato com uma obra de arte pela primeira vez também traz essa mesma sensação. Essa liberdade é uma sensação que a gente sente no peito, ela se expandindo, vai até a mente, dura uma fração de segundos e nos traz uma condição de alegria. Não aquela alegria artificialmente condicionada que a gente vê nos bares, nas festas, das pessoas forçando o riso, procurando razões para rir ou para fazer rir, e nem também aquela alegria presente no entusiasmo de uma expectativa positiva. Essas duas formas de alegria, elas
possuem um pouco dessa alegria que eu estou dizendo, mas elas não correspondem exatamente a ela. Essa alegria da qual eu estou falando, ela é espontânea, ela é natural, ela não é excessiva, ela não é caricata. Essa liberdade, essa alegria, ela não é prazer, mas ela deixa na mente uma reminiscência, deixa na mente uma lembrança de uma experiência que a mente gostaria de repetir. E a mente ela vai tentar repetir essa experiência buscando reproduzir as condições em que ela originalmente ocorreu. Então, por exemplo, se você teve essa experiência ao ler uma poesia, a sua mente vai tentar repetir esta experiência, reproduzindo a condição em que ela ocorreu, ou seja, fazendo com que você leia aquela poesia novamente. Só que quando você lê essa poesia de novo, ao invés de repetir aquela experiência de liberdade e aquela sensação de alegria, o que você vai obter é uma experiência de prazer, seja de prazer intelectual, devido aos conceitos e às noções a que aquela poesia te remete, seja um prazer sensorial, devido à estética das estrofes e etc e tal. Numa obra de arte plástica, numa pintura, numa escultura, esse prazer sensorial ele fica ainda mais evidente. Assim, o que é o prazer? O prazer é a consequência da tentativa da mente de repetir uma experiência de liberdade. Assim, a mente, na verdade, ela falha na tentativa de repetir a experiência de liberdade. O que ela consegue, na verdade, é reproduzir as condições em que a recordação, a reminiscência daquela experiência de liberdade, ela é revivificada. Mas trata-se do passado, de uma imagem do passado que é revivificada no presente. Não se trata realmente de uma repetição em tempo real, presente daquela liberdade. Então, o prazer, pode-se dizer, ele é a experiência da liberdade uma forma morta-viva. Não é aquela experiência de novo ocorrendo novamente. É a lembrança da experiência que está sendo revivificada no presente pela reprodução das condições em que ela originalmente ocorreu. O que se conclui disso é que a experiência de liberdade ela é incondicionada, ou seja, ela não se dá pela repetição ou pela reprodução das mesmas condições. Ela é incondicionada e ela é incondicional, ou seja, não é possível apontar nenhuma condição que tenha causado essa experiência de liberdade. A experiência de liberdade ela pode ocorrer nesses casos em que eu citei e em quaisquer outros casos. Não há uma regra, não é possível controlá-la, ela é espontânea. Ao passo que a experiência de prazer, ela é condicionada. Por quê? Se você obter o prazer lendo uma poesia, se você
ler essa poesia novamente, você provavelmente vai obter aquele mesmo prazer. Ou seja, dadas as mesmas condições, que é ler aquela poesia, você terá o mesmo efeito, a mesma consequência, que é a experiência de prazer. Então, a partir do momento em que nós temos uma experiência de liberdade, a mente passa a tentar repetir essa experiência e o que ela encontra é o prazer, não a liberdade. E a experiência de prazer se dá pela reprodução das mesmas condições em que originalmente ocorreu a experiência de liberdade. Ocorre que nem sempre é possível reproduzir as condições necessárias à experiência de prazer. Vamos supor que você tenha obtido prazer na experiência de tomar um sorvete. Logo, tomar um sorvete é a condição para aquela experiência de prazer. Se você vier no futuro a tomar um sorvete que esteja azedo, por exemplo, você vai encontrar uma condição diferente daquela que originalmente te deu prazer. E aí, ao invés de prazer, você vai ter uma experiência de desprazer. Na medida em que a sua experiência avança e você acumula experiências de prazer e de desprazer, você começa a antecipar a possibilidade de experiências de desprazer. E essa antecipação se chama medo. E a partir do medo, todas as emoções negativas têm origem, como a raiva, a inveja, o ciúme, o ódio, o rancor, etc. A partir do medo também surge a angústia. Como que a angústia surge a partir do medo? Na medida em que você começa a antecipar que a possibilidade das experiências desprazerosas é muito maior que a possibilidade das experiências prazerosas, você começa a sentir que a sua existência está sendo sufocada. No coração você começa a sentir um aperto, um sufocamento. E esse sufocamento no peito é a experiência de angústia. Só que, na verdade, a angústia ela tem uma origem muito mais profunda, que é na própria experiência prazerosa. Vamos supor que você só tivesse experiências prazerosas. Vamos supor que você jamais tivesse tido uma experiência desprazerosa. Então você jamais começou a sentir medo. Mesmo assim, a angústia surgiria, porque o prazer, ele é, de certa forma, um fracasso. Porque o que você quer encontrar é a liberdade. O que você encontra é o prazer, que é diferente do que você buscava. Então, na medida em que a mente ela se coloca no caminho do prazer, buscando sempre algo que ela não encontra, e na medida em que apenas esse caminho é conhecido, somente o caminho do prazer é conhecido, e você começa a entender que neste caminho você não vai encontrar aquilo que você busca, a angústia surge da mesma forma, porque você vai se ver preso a um caminho, que é o caminho do prazer. Você sabe que é ineficaz para aquilo que você procura e, no entanto, você não conhece outro. Então, aquela sensação de sufocamento, ela vai ocorrer também a partir da experiência prazerosa
e mesmo se você só tivesse experiências prazerosas na vida. Qual que é a ironia disso tudo? É que na tentativa da mente de repetir a experiência de liberdade, ela vai se aprisionando cada vez mais. Ela vai se sentindo cada vez mais prisioneira de si mesma, em si mesma, porque ela quer a liberdade, mas ela só consegue encontrar o prazer, e tanto o prazer quanto o desprazer acabam levando ela ao mesmo beco sem saída, que é a angústia existencial. Assim, voltando a falar das terapias psicológicas, elas preconizam a libertação dos seus problemas a partir do prazer. Vamos promover a ocorrência de experiências prazerosas na sua vida e garantir que elas se tornem muito mais prováveis, né? Garantir que elas prevaleçam sobre as experiências desprazerosas. Se nós conseguirmos fazer isso, a terapia terá sucesso. Só que promover experiências prazerosas pode sim melhorar muitos quadros de depressão, ansiedade, inclusive angústia. Pode melhorar, mas não vai jamais eliminar a causa desses quadros, porquanto a causa desses quadros é justamente a busca de experiências prazerosas. Vou repetir. É a busca de experiências prazerosas que causa o medo e a angústia, de onde se derivam todos os nossos problemas de depressão, ansiedade, etc. e tal. A única coisa que elimina o sofrimento, por sofrimento eu entendo todo esse conjunto de experiências desprazerosas, medo, ansiedade, angústia, etc. e tal, é a liberdade, é a experiência de liberdade. Só que, infelizmente, a maioria das nossas experiências de liberdade duram frações de segundo. Algumas duram um pouco mais. Eu às vezes pergunto para as pessoas que eu atendo se elas já tiveram a experiência de estar numa reunião social, num encontro entre amigos, em que de repente se forma uma comunhão entre as pessoas, as coisas fluem naturalmente, você se sente totalmente relaxado na presença daquelas pessoas, sem nenhuma intenção de se sobressair sobre elas, onde toda a competitividade some, etc e tal. Perde-se a noção do passado, a noção do futuro. Eu pergunto para as pessoas que eu atendo se elas já passaram por uma experiência dessas, e a maioria delas me diz que sim, mas apenas uma ou duas vezes. Nesse momento, quando essa comunhão ocorre, também há um estado de liberdade e de alegria natural, que dura um pouco mais do que essa fração de segundos de você se deparar com uma paisagem natural deslumbrante, por exemplo. Que mesmo assim, ela não dura o suficiente, ela não permanece o suficiente para que você possa viver uma vida sem medo, sem ansiedade e sem angústia. A grande questão, então, é como encontrar um estado permanente da liberdade e da alegria que nos cura de todo o sofrimento. Essa era justamente a busca original das chamadas religiões. Religião vem do latim religare, que significa religar, reconectar e etc e tal. A intenção original das religiões
era justamente promover uma reconexão permanente e definitiva com esse estado infinito de paz, liberdade e alegria, onde não há mais sofrimento. No livro de Gênesis, conta-se que a humanidade vivia no paraíso e que depois houve um pecado que foi comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e que a partir deste pecado a humanidade passou a viver na luta pela própria sobrevivência. Enfim, ela passou a viver no sofrimento. O conhecimento do bem e do mal, ele se dá justamente pela busca do prazer. Na medida em que as experiências prazerosas, elas são entendidas como boas e as experiências desprazerosas e tudo o que vem junto, tipo medo, raiva, ódio, rancor, são entendidas como o mal. No estado de liberdade, de paz e de alegria, não há nem bem nem o mal. Há simplesmente a plenitude existencial. Só que as religiões elas foram deturpadas. Quando você entra nesse estado de liberdade, mesmo naquela fração de segundos, é como se o seu pequeno eu, formado de preocupações, angústias, medos e etc e tal, ele se dissolvesse e você, a partir do seu peito, você se fundisse à entidade cósmica. As religiões trataram essa entidade cósmica como um Deus legislador ao qual você deve obediência, e a relação com esse Deus é pautada pelo medo, pela culpa e etc e tal. Ou seja, aquele sistema que originalmente pretendia alcançar a libertação foi distorcido em mais um instrumento de aprisionamento. Contudo, o que isso nos diz é o que é de fato a espiritualidade. Espiritualidade, no meu entender, não é você adotar nenhum sistema de crenças religiosas ou espiritualistas, embora não haja nenhuma restrição contra isso. Espiritualidade é a busca por essa reconexão com um estado permanente e ilimitado de liberdade e de paz que se manifesta numa alegria inexorável, natural, espontânea, leve e ao mesmo tempo intensa. É essa reconexão a única cura para todas as formas de sofrimento. Só que não há uma técnica, não há um método engessado, não há um sistema de crenças capaz de nos conduzir a este estado. No entanto, para que as terapias psicológicas algum dia possam realmente lograr êxito em resolver os problemas das pessoas, esse debate precisa ser colocado em pauta. As terapias psicológicas precisam passar a ter como objetivo o encontro, ou melhor, o desenvolvimento dessa espiritualização do ser humano. Espiritualização essa que vai sendo construída através da busca por essa espiritualidade, que é a reconexão com esse estado de plenitude de que eu estou falando. Isso é essencial, tanto para que os psicólogos consigam, de fato, ajudar a solucionar os problemas das pessoas
que eles atendem, quanto para que os próprios psicólogos possam solucionar neles próprios esses mesmos problemas. Essa é, em suma, a relação que eu estabeleço entre espiritualidade e terapias psicológicas. Eu espero que não tenha ficado muito confuso e que tenha dado para delinear o meu ponto de vista.